A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Todas as noites a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Num dia é um pequeno crescente, no outro um crescente um pouco mais espesso e no outro ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas da Terra vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse, assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm duas luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após 6 luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol.
Apenas 1 ou 2 ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. 2 semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, 2 semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Terra projeta sua sombra no espaço e arrasta consigo esse enorme pilar de 12 mil quilômetros de largura. Toda noite, quando o sol se põe, entramos nessa sombra da Terra e nela passamos a noite. Mas, desta vez aqui, a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua cheia e obscurecê-la. É o eclipse lunar e nós podemos, enfim, ver a sombra da Terra. Durante o eclipse, a Lua adquire cores. São os raios do Sol que, antes de chegar na Lua, roçam na Terra e atravessam a atmosfera que absorve todas as cores, exceto a vermelha, como no pôr do Sol. Os raios que fazem a Lua ficar vermelha são, de alguma forma, raios de Sol poente. Por que justamente na noite da Lua cheia há o eclipse? A Lua gira em torno da Terra em 4 semanas. Durante esse tempo, a sombra da Terra, do lado oposto ao Sol, se perde no espaço invisível. Esquecemos até que a Terra tem uma sombra. Quando a Lua se encontra de frente para o Sol, vemos toda a sua metade iluminada pelo Sol. É a Lua cheia. É aqui, também de frente para o Sol, que está a sombra da Terra. Portanto, é a Lua cheia de frente para o Sol que vai atravessar essa sombra. O Sol é maior do que a Terra. Isto provoca uma zona de sombra cercada por um anel de penumbra. A cada mês, a Lua que gira em torno da Terra se alinha com o Sol. É a Lua Nova. Este fim de semana, a Lua Nova vai provocar marés altas. A água dos oceanos é atraída pela Lua e forma, junto à Lua, marés altas. Todos os dias, a Lua aparece 50 minutos mais tarde que a da véspera. É por isso que todos os dias as marés se formam 50 minutos mais tarde. Quando a Lua fica alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam e puxam a água na mesma direção. É a maré alta. Por que há 2 marés por dia? A Lua não aparece apenas uma vez? O centro de gravidade da Terra não fica no mesmo lugar do centro de gravidade do par Terra-Lua. A primeira maré é provocada pela força de atração da Lua. Ao mesmo tempo, do outro lado da Terra, há uma segunda maré criada pelas forças centrífugas. Além disso, a órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está perto, às vezes se distancia. Quanto mais perto ela está, mais forte é a maré. E é quando a Lua passa mais perto da Terra, precisamente o dia da Lua Nova, que as marés mais fortes do ano são provocadas. Às vezes até mais fortes que as marés do equinócio. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide.
Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua. Uma Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol.